Fala aí, torcedor santista, um videozinho aqui no ar, até um pouco atrasado talvez, porque esse jogo do Sub-20 já aconteceu ontem e tal, mas como eu fui assistir a partida e falei com o professor Orlando depois, inclusive vai entrar a entrevista dele no final aí pra vocês, mas queria fazer algumas avaliações, algumas ponderações, pronto, da partida e fazer uma avaliação no geral. O Santos perdeu para o Atlético Mineiro em casa, está em sétimo lugar agora do campeonato. Tem um jogo a menos, né, que é o jogo contra o Grêmio, que foi adiado. Então o Santos tem chance de passar, claro, mas é bom pontuar que o Grêmio venceu todos os jogos até agora. O Grêmio jogou 5 e venceu 5 antes de parar o campeonato. Quer dizer, de ter os seus jogos adiados, né? Grêmio e Inter tiveram seus jogos adiados só. Mas enfim, então é um jogo difícil também o adiado. O Orlando até cita isso, né? A tabela não é real, tem time que tem jogo a mais, mas o Santos só tem um a menos, né? Então, enfim, foi a terceira derrota no Santos no campeonato, a segunda em casa. O Santos perde para o Flamengo e para o Galo em casa e para o América Mineiro fora. E, se eu não me engano, está com 3 vitórias, né? Não lembro agora, não olhei a tabela, eu sei que o Santos está com 13 pontos em sétimo, né? O Palmeiras é líder isolado, tem o Bahia ali em cima também, fazendo uma boa campanha, o Ceará. Enfim, o Cruzeiro está perto do Santos, o próprio Galo encostou, mas ainda fora da zona de classificação. Pontuar que o Brasileirão Sub-20 também é muito parelho, tá? Os times grandes têm, normalmente, no geral, tem times competitivos ali. E, claro, um ou outro está numa fase ruim. Por exemplo, São Paulo ainda não ganhou nenhum jogo, está lá embaixo da tabela. Mas, enfim, no geral, são times sempre competitivos ali, de níveis parecidos, né? Não tem... O Palmeiras talvez seja o que mais se destaca, assim, e já há um tempo, né? Porque o trabalho de base vem sendo muito bem feito lá. De base, captação no geral, né? Não é à toa que Estevão vendido a não sei quantos milhões, Hendrick também, o Luiz Guilherme agora pode ser que saia também, enfim. Mas, pontuar sobre a partida em si, antes de passar para o professor Orlando, rapidamente. Acho que ontem eu não gostei do Jair, cara. Eu não gostei do Jair. A gente que quer ver ele jogar, eu quero muito ver ele jogar no profissional, mas achei ontem o Jair talvez meio nervoso nos botes, não sei. Ele acabou tomando algumas decisões de ir ou não ir, tipo, de segurar um pouquinho, que eu não gostei muito. Mas, em compensação, saiu jogando várias vezes como se fosse um meia, né? Principalmente quando estava perdendo. Ele catava a bola e levava mesmo. Tem qualidade para isso, enfim. Mas, no geral, não foi uma partida muito boa do Jair. Por outro lado, gostei muito do Souza. Estou citando mais os meninos que estão no profissional, ou pelo menos treinam direto no profissional, tá? Gostei muito do Souza. O Carille falou, né, outra vez que ele precisava readquirir ritmo. Jogou muito bem, gostei. Muito bem, talvez não, porque ele pode entregar mais do que ele entregou. Mas chegou à linha de fundo, voltou, marcou bem. Pelo lado dele não saiu nenhum dos gols e tal. Aliás, o segundo sai mais ou menos por ali, mas foi um chutaço. Tipo, nenhum dos gols acho que foi culpa de ninguém. Os meninos do Galo acertaram 2 chutaços que... inacreditável. Mas enfim, é um time muito bom também. Mas gostei do Souza, acho que tá readquirindo assim, a sua forma. É um lateral que tem muita explosão, foi ao fundo algumas vezes, mas é um lateral também muito técnico. Por exemplo, o Kevson tem também uma boa explosão, mas ele é um pouco menos técnico do que o Souza. O Souza tem mais qualidade para parar a bola, arrumar um cruzamento, olhar para a área, dar um passe mais direcionado. O Kevson um pouco menos assim, só comparando 2 meninos que saíram da nossa base recentemente, né? Saíram não, o Kevson ainda tá aí, tá machucado. E o Souza, vocês entenderam, né? Pelo meio, o Bernardo acho que não estava muito bem nas finalizações, porém ele deixou o Enzo na cara do gol 2 vezes pelo menos. Acertou também bons passes. Ele tem uma dinâmica muito interessante no jogo, né? Ele consegue fazer o time fluir muito bem, às vezes acelera, às vezes segura. A única coisa do Bernardo é que ele precisa ficar mais forte, né? Ele ainda é muito... não digo nem só de ser magrinho, ele é magrinho também, mas acho que acostumar com a força do jogo mesmo. Em alguns momentos, os jogadores do Galo fizeram faltas duras também, claro, mas algumas trombadas que ele sofria ali, acho que precisa ainda evoluir nesse quesito, mas é um menino que pode ser sim opção, tá, gente? A gente fala muito, pergunta muito, porque as opções de meio são Casares e Nonato, mas o Serginho agora, enfim. Mas acho que é um menino que não pode já chegar e ser titular no profissional, claro, tem que ir entrando aos poucos, mas ainda precisa evoluir fisicamente, né?
O Rodrigo César atuou ontem aberto pela esquerda, não gosto tanto, eu prefiro o Rodrigo por dentro, então não foi tão bem. Lembrando que o Felipe Laurindo sofreu uma entorse no joelho, eu nem sei se ele já chegou a fazer o exame, mas eu perguntei ontem lá e me falaram que parecia ser grave, infelizmente. Tomara que não seja, porque ele já teve lesão de ligamento. O Laurindo é muito bom jogador, teve até o seu desenvolvimento travado um pouco pelas essas lesões. Pelo outro lado, o Bom Tempo acabou revezando, né? Eu perguntei isso por Orlando, vocês vão ver, revezando com o Matheus Lima, que também é muito bom jogador, mas é muito pequenininho, é complicado, faz um belo gol. No profissional, no sub-20 ele ainda consegue tirar um pouco dessa diferença porque ele é muito técnico, mas no profissional é bem difícil, né? Ele é baixinho, ele tem 1,58 só, ele é forte, mas é muito pequeno. Enfim, a gente torce para que dê certo, que ele consiga acompanhar o ritmo físico quando subir, né? Mas ele é novo também, ainda tem tempo. O Bom Tempo jogou um pouco por dentro. Eu gosto quando ele joga mais aberto pela direita, mas ele tem qualidade para fazer qualquer função no meio de campo ali, tá? Pode ser o 10, pode ser um segundo volante, pode ser um meio aberto. Ontem não foi tão bem. Não foi tão bem na criação, principalmente pelo lado direito quando ele caiu por lá. Tem muito mais capacidade para fazer mais do que fez ontem, mas é muito bom jogador também e é muito inteligente. Eu gosto muito dele, ele é muito inteligente mesmo. E acho que de destaque falta. O Enzo acho que mostrou, para quem não acompanha tanto, tudo bem que é só um jogo também, né? Mas em outros ele faz isso também às vezes. Por que é um jogador que não tá pronto, né? Ele perde duas chances, três aliás. Uma ele demora e toca, e aí não era para tocar. Em outra ele finaliza bem mal por cima. E a outra ele tenta driblar, puxa e cai, perde o pênalti, não foi nada. E, enfim, é um centroavante que precisa escolher melhor as decisões que vai tomar. E ele não é tão habilidoso, a gente sabe. Mas enfim, também tem tempo para se evoluir. O Enzo, se eu não me engano, é o último ano do sub-20 dele. Mas enfim, o Santos teve uma derrota absolutamente normal. O Guilherme Dalladé, até o técnico do Galo, é muito bom. O time do Galo também no geral é bom. Então, enfim, acho que a gente não é nada para se desesperar, mas são alguns pontos aqui que dá para levantar dessa partida. Fechou? O professor Orlando vai falar com vocês. Deixa aquele like no vídeo antes de ir embora. Valeu. Professor, uma derrota em sequência, mais uma em sequência depois daquela lá pro América em Minas. Claro que teve a partida do Grêmio adiada no meio do caminho, mas deixa o Santos em uma situação um pouco mais desconfortável na tabela, né? Lá para baixo entre os classificados, claro. Queria que você analisasse um pouquinho dessa partida e da sequência já da temporada, se coloca um pouquinho de pressão, né? Já que o time agora está em sétimo. Não, eu não acredito que seja uma pressão em cima dos meninos. Né? Nós estamos disputando um campeonato brasileiro, um campeonato de um nível muito alto. Não é real essa classificação, porque nós temos algumas equipes com mais jogos do que nós, e temos também alguns jogos em que a gente precisa completar para ficar com o mesmo número de todas as equipes ficar com o mesmo número de jogos. Então eu acredito que só mais para frente, mesmo que se nós tivéssemos vencido, eu já tinha falado para os meninos antes do jogo que nós estaríamos em segundo ou terceiro, mas que não seria real também, assim como o sétimo não é. Então a gente tem que pegar essa derrota, absorver bem, saber o que tem que ser feito a partir de amanhã para a gente trabalhar em cima do jogo do Campeonato Paulista e depois novamente a gente vir e pôr as atenções no Campeonato Brasileiro. Falando do jogo em si, professor, é o primeiro tempo que o Santos teve mais chance, o segundo o Galo chegou um pouquinho mais no final. Queria que você fizesse uma avaliação no geral da partida, por favor. O primeiro tempo nós tivemos realmente mais chances claras, né, de gol. E no segundo eu acredito que mais depois do segundo gol que eles ficaram um pouco mais perigosos, mas nós tivemos a chance clara, né, de fazer o gol no segundo tempo. E não foi possível. Então nós precisamos treinar, eles são garotos, alguns são meninos novos ainda, sub-17, estão participando do sub-20. Então nós temos mais que treinar, potencializar eles. E já estamos mostrando que é um campeonato brasileiro, né? Que nós não podemos ter duas derrotas seguidas, senão a gente começa a ter uma condição já duvidosa, não da nossa parte, mas no geral. Então a gente sabe que isso vai potencializar eles, de um modo ou de outro eles vão ficar mais tarimbados,
E é isso que a gente precisa para que eles cheguem no profissional melhor do que eles estão agora aqui no 17 e no 20. E para finalizar, eu queria que você explicasse um pouquinho. Você optou às vezes pelo Bom Tempo pela direita, depois o Matheus, o Bernardo ficaram fazendo esse revezamento em alguns momentos da partida. Eu queria que você explicasse um pouquinho dessa alternativa, professor. Sim, nós mudamos um pouco o modelo e o sistema na metade do segundo tempo. Nós entendemos que nós não estávamos conseguindo pressionar o Atlético, então nós baixamos uma linha num 4-4-2, por isso que Bernardo e Bom Tempo vieram para a linha com 4. E nós centralizamos Xavier e João. Então com isso nós estávamos, não digo atraindo, mas nós estávamos ficando um pouquinho mais seguros, porque a pressão alta não estava dando certo. E teríamos uma transição um pouco mais forte com velocidade, que é o João e o Xavier. Não foi possível, mesmo assim tivemos a dificuldade e tomamos o gol. Então, a partir do momento que a gente levou o gol, nós voltamos no modelo e no sistema que a gente está acostumado a jogar. Só que é o que eu falo, nós temos que tentar alguma coisa. Nós vimos que a pressão não estava adiantando, então a gente tinha que tentar alguma coisa, foi o que nós fizemos.